Bom dia, Igreja Evangélica Congregacional do Encantado. Bom dia, você que está nos assistindo nessa manhã. Louvamos ao nome do Senhor por mais essa oportunidade de aprendermos através da escola dominical sobre as lições, a palavra do Senhor para nossas vidas. Hoje nós vamos falar sobre a lição 2, que fala sobre o caráter cristão. Nós estamos aprendendo sobre a revista do Sermão do Monte. O nosso versículo-chave de hoje está em Salmos 103, versículo 17, que diz assim: Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Nós vamos falar nessa lição sobre as 3 primeiras bem-aventuranças. Vocês sabem que o Sermão do Monte começa com as bem-aventuranças e ele termina com os 2 fundamentos. Nós vimos isso num resumo da lição 1, que fala sobre tudo que a gente iria assistir, tudo que a gente iria conversar sobre o Sermão do Monte. Então, começando essa primeira lição sobre as 3 primeiras bem-aventuranças, elas são descritivas, mas apontam também para a dimensão de um compromisso. Então, as bem-aventuranças que o Senhor narra ali em Mateus, capítulo 5, elas nos dão uma dimensão de um compromisso assumido pelo verdadeiro cristão. Então a gente ficou até brincando na escola dominical online, falando que aponta para o evangelho raiz. A gente fica brincando hoje em dia sobre o que é raiz, o que é Nutella, Então o evangelho raiz, aquele verdadeiro evangelho, ele está narrado ali como um manual nesse Sermão do Monte. Um manual para que o cristão seja feliz, segundo os propósitos de Deus para a sua vida. Então vamos ler um pouquinho aqui em Mateus 5, 3, 4 e 5, que são as 3 primeiras bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, nesse contexto, nós falaremos sobre as 3 primeiras bem-aventuranças, esses 3 primeiros conceitos, que servem como um manual para o cristão ser feliz. Então, o Espírito Santo trabalha no cristão. O primeiro conceito, a humildade. O segundo, o quebrantamento. E o terceiro, a mansidão. Então, nós vamos falar sobre cada um deles aqui na lição. Começando com a humildade, bem-aventurados os humildes de espírito. Em algumas traduções, veremos pobres de espírito. E devemos ter cuidado com o entendimento desse significado, porque hoje em dia a gente falar que uma pessoa é pobre de espírito quer dizer uma pessoa com pensamentos mesquinhos, Mas não é nesse sentido que o Senhor coloca para nós aqui na lição. Na verdade, seria melhor falar pobre em espírito. Aqui na Bíblia, não quer dizer que o cristão tem um espírito pobre, mas os humildes de espírito são os que espiritualmente compreenderam que nada têm sem a misericórdia do Senhor. Então eles sabem que são imerecedores e carecidos da graça de Deus. Então tudo que nós temos vem por misericórdia do Senhor, pelas misericórdias do Senhor e pela graça de Deus. Então os pobres em espírito, ou os humildes de espírito, são o contrário dos orgulhosos espirituais. Como assim? São aqueles que acham que conseguiram uma bênção, por exemplo, por seu próprio mérito. Sabe aqueles que, ao ver a concretização de um milagre, se enchem de orgulho e falam: fui eu que orei por aquela pessoa, por isso ela se converteu, ou fui eu que orei por ela e ela foi curada. Então essas pessoas são pessoas orgulhosas e espirituais, que acham que podem fazer qualquer coisa pela sua própria vontade ou força ou pelo seu próprio mérito. Então é contra esses que o Senhor nos adverte. Então ele fala: bem-aventurados os humildes de espírito. O que o nosso Senhor condenou foi a autossuficiência oriunda desse orgulho. Em Salmos 34, 18 diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Este, portanto, é o benefício ou recompensa do humilde de espírito, ter livre acesso ao reino de Deus, estar perto do Senhor. Esse reconhecimento de que nada somos e dependemos da graça de Deus também nos leva a ter um coração quebrantado, que é o nosso segundo tópico de hoje, das bem-aventuranças. Então, falando sobre o quebrantamento. Aqui, o choro não é de murmuração ou tristeza.
E falando de tristeza, essa tristeza é egocêntrica por algo que você não conseguiu ou não alcançou, né, por vaidade. O quebrantamento aqui narrado na Bíblia é um choro ou sofrimento pelos próprios pecados. É o reconhecimento do verdadeiro cristão quando sente que desagradou ao Senhor, ao seu Deus, e se sente afastado do Senhor, ou até mesmo em momentos passando por aflições e percebe que a sua fé se abalou e acaba se afastando de Deus, achando, né, perdendo um pouco da confiança. E em determinado momento clama ao Senhor por perdão e misericórdia, porque o Espírito Santo que em nós habita também nos leva a esse quebrantamento, a esse entendimento que precisamos confiar no nosso Deus. Existe uma narrativa de um salmista que para mim é o melhor salmo que demonstra esse momento de angústia que o salmista passa, né, que o cristão pode passar, e solidão, às vezes mesmo entre os cristãos, né, e o salmista acaba se sentindo sozinho e abatido. Essa narrativa está em Salmos 42, que diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: onde está o teu Deus? Então o salmista está aqui angustiado, com pessoas perguntando para ele: onde está o seu Deus? E você está abatido. E ele fala que as suas lágrimas têm sido o alimento dia e noite. E ele continua: lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma. Ele se quebranta nesse momento. Lembro-me de como passava eu com a multidão e os guiava em procissão à casa de meu Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. E ele se pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Ele percebe, gente. Em determinado momento ele se dá conta que a sua angústia, não sabemos se por conta de pecado ou algum sofrimento, alguma doença, enfim, o seu sofrimento não podia o afastar do seu Deus. Ele se quebranta. Quantas vezes nos sentimos sozinhos, mesmo no meio da multidão, mesmo no meio da igreja? E ele diz no Salmo: a multidão está em festa. E eu me pergunto, por que minha alma está abatida? O Espírito Santo então age no seu interior e nesse momento o verdadeiro crente entende, espera em Deus. A grande felicidade está no espera em Deus, a grande solução. Veja que manual lindo que o Senhor deixa para nós na sua palavra. Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Nós temos que nos perceber nesse momento, nos quebrantar e sentir que a nossa confiança está em Deus. O nosso Senhor fez uma promessa de consolo aos que choram, por sua condição, por arrependimento, pela falta de confiança em nosso Deus. Enfim, em Oséias 5:11, diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então nós vemos aí que esse segundo conceito que nós estamos estudando, que é o quebrantamento, é muito importante para a vida do cristão. É essa percepção que não importa o que nós estejamos passando, a nossa confiança está em Deus. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então nós entramos no terceiro conceito que o Sermão do Monte traz para nós, que é a mansidão. Quem são os mansos? Essa bem-aventurança ressalta a força da gentileza, da cortesia, do autocontrole. Eu lembro da minha filha Luísa, que ela já viu pela cidade aquelas paredes pintadas com a frase: gentileza gera gentileza. E ela falou: mamãe, eu adoro essa frase. Gentileza gera gentileza. E eu tenho conversado com ela sobre isso, sobre ser gentil, sobre ser manso de coração. A mansidão é, em essência, a verdadeira visão que temos de nós mesmos e que se expressa na atitude e na conduta para com os outros. O mundo diz que o manso é um covarde. Quando você deixa de atacar uma pessoa que te fez algo, você é um covarde. Mas Deus nos diz que os mansos são felizes, porque eles herdarão a terra. Então, enquanto muitos estão em guerra para conseguir a posse de uma terra, são os mansos que ao final vão conseguir, vão herdar essa terra. Os mansos são os que sabem canalizar a ira
e a indignação no intuito de mudar a realidade sem explosões de raiva que podem colocar tudo a perder. Então são aqueles que observam a situação, tratam com gentileza, tentam chegar a um consenso e acabam por herdar a terra. Quem acha que só através da guerra se conquista alguma coisa está totalmente equivocado. Numa guerra, todos os lados perdem muito. A violência não traz o reino, a mansidão sim. O sinal de um homem manso é reconhecer a autoridade divina. Então, nesse contexto, os mansos também são homens que são submissos às autoridades. Esses vão longe, esses herdam a terra. Essas características, então, são de homens que revelam o caráter de Jesus Cristo. Grande é a nossa oportunidade de estarmos aqui estudando o Evangelho raiz, o Evangelho que realmente vai nos trazer felicidade, sabendo que o cristão é o homem mais feliz dessa terra. Por quê? Porque vive conforme o propósito de Deus para a sua vida. Então não vamos perder essa oportunidade, meus irmãos. Acompanhem aí todas as lições da Escola Dominical, dessa revista sobre o Sermão do Monte, e vamos estudar esse manual da felicidade. Quer saber a fórmula da felicidade? Então acompanhe a gente na Escola Dominical, e se você quiser participar da EBD online, ela acontece todas as quartas-feiras às 20 horas, e eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Que Deus nos abençoe nesse domingo.